que a Melanie Martinez é uma das cantoras que abordam temas mais sombrios e de uma maneira muito interessante em sua carreira. Isso eu já sei, tu já sabe, todo mundo já tá careca de saber, principalmente de ouvir eu falando. E justamente por conta disso, hoje eu quis trazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu quis trazer as músicas mais pesadas da Melanie Martinez, na minha opinião. Antes de mais nada, eu sei que a Melanie, ela tem várias músicas que podem ser ditas como pesadas, porque a carreira dela é baseada em assuntos polêmicos que a indústria do entretenimento não fala sobre e principalmente que a indústria musical não quer que seja falado sobre. A Melanie, ela é muito peituda de falar sobre certos assuntos como abuso, como entorpecentes, como vícios, de uma maneira muito didática, muito clara, de conscientização mesmo, principalmente para pessoas mais jovens, né, que são os seus fãs, a idade dos seus fãs. Então, esse é um grande diferencial dela, mas eu selecionei algumas músicas que pra mim são as mais pesadas dela. E é claro que tem várias outras que pra ti podem ser. E eu vou querer que você me fale sobre elas. Mas antes da gente chegar nesse tópico, deixa eu me apresentar pra quem não me conhece. Oiê, eu sou o Noah, muito prazer. Na internet eu falo de cultura pop, então se tu gosta desse universo pop, já vai se inscrevendo aqui no canal. A gente tá quase chegando a 100 mil inscritos, gente. Depois de 6 anos, será que vem aí finalmente a plaquinha do YouTube? Então se inscreve aqui, venha fazer parte da nossa comunidade de nailinhos amantes da cultura pop. Compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs da Melanie Martinez também, Crybaby de carteirinha, ou com quem tu conheça que goste desse universo de cultura pop também. Curte esse vídeo, hypa ele bastante para ajudar no impulsionamento e não te esquece de comentar aqui embaixo as tuas opiniões e as tuas análises sobre essas músicas que eu vou falar da Melanie Martinez e as outras músicas dela que você também considera bem pesada, beleza? E ó, eu tô lá nas redes sociais sempre pra vocês me seguirem e ficarem mais pertinho de mim também e mais inteirados ainda sobre a cultura pop, beleza? Vamos então ao assunto de hoje, as músicas mais pesadas da cantora Melanie Martinez. Ai, gente, esse é um tema que eu tava doido pra trazer aqui pro canal. Não sei nem como que eu não trouxe. Na verdade, eu trouxe, mas não dessa maneira, né? De uma certa forma, eu sempre acabei falando, fosse em forma de shorts, né? Os videozinhos mais curtos aqui do YouTube. Ou em análises de músicas específicas, eu sempre falei, né? De álbuns, eu sempre falei das músicas pesadas da Melanie. Por quê? Esse é o maior diferencial da Melanie pra mim, sempre vai ser, né? O fato de ela pegar um tema como, por exemplo, abuso sexual e botar numa letra de música com uma sonoridade e depois com um visual meio que infantil, uma coisa sombria, sabe? Esse contraste, falando sobre coisas que as pessoas não falam sobre, falando muito sobre depressão, sobre bulimia, sobre anorexia, distúrbios alimentares no geral, sobre confusões mentais. É um grande diferencial da Melanie pra mim. O fato de ela ter chegado num ponto onde ela tem uma fanbase tão grandiosa, mesmo cantando música alternativa e assuntos tão delicados como esses, é algo a ser admirado. Então, sim, ela tem muitas músicas pesadas na sua carreira. Ela fala muito sobre tópicos sensíveis, que despertam gatilhos, mas que conscientizam, que alertam. E eu escolhi as que eu mais gosto, as que eu mais, tipo assim, quando eu ouvi, eu fiquei reflexivo, eu falei, essa aqui é boa pra caramba, hein? Ela foi gênia. Ó, gente, vale lembrar que entre essas que eu vou citar, tem duas músicas que elas não foram lançadas oficialmente. E a Melanie não gosta nem que mostre trechos de músicas não lançadas oficialmente, nem que fale sobre. Mas hoje, eu peço perdão a vocês, peço perdão a Melanie. Eu vou estar citando essas músicas sim e mostrando um pouco pra vocês. Porque é uma ocasião especial, né, gente? Eu tô aqui pra aclamar ela de alguma maneira. Então, eu sei que é uma coisa que ela não gosta, mas eu vou falar mesmo assim, porque a gente tem que exaltar a mente dessa mulher. Mas só dessa vez, tá bom? Eu sei que vocês vão me perdoar. Vamos lá. A Million Man, uma música dela que não foi lançada oficialmente, mas que algumas pessoas disseram que ela já cantou algumas vezes ao vivo, gente. Não sei.
Essa música pra mim, olha, ela é babado, ela não é fácil, não. A Million Man fala sobre tráfico de crianças, estupro, exploração sexual e perda de identidade. Gente do céu. Nessa música, a Melanie, ela conta do ponto de vista de uma criança vítima de abuso, desde o momento em que ela é sequestrada até o seu aprisionamento psicológico. A Melanie, através do ponto de vista de uma criança, conta como que a sua própria mãe vende ela pra poder ganhar dinheiro enquanto ela é abusada por outros homens. Então ela fala que ela tem só 5 anos de idade e ela já dormiu com 1 milhão de homens. Por que que tão jovem o corpo dela já tá tão destruído? E o mais importante, por que que a sua mãe fazia ela cometer esses atos? Por quê? É babado, gente. É muito babado, olha isso. Essa música da Melanie, ela pelo que eu vi, muita gente considera ela mais pesada, porque a sonoridade dela não é sombria. Inclusive, até uma sonoridade doce. Mas justamente quando entra em contraste com ela falando do ponto de vista de uma criança de 5 anos que é abusada, traficada pela própria mãe. Gente do céu. Quem fala sobre isso? E o melhor de tudo, na real, não sei. Que essa música, ela foi composta pela Melanie no começo da carreira dela. Nunca chegou a ser lançada. Vai saber por quê. Será que acharam que era muito pesada pra ser lançada? Ou será que a Melanie mesmo não quis? Sei lá, gente. Eu só sei que, de uma maneira ou de outra, você ter a proposta de se lançar na indústria musical falando sobre tráfico infantil, estupro, abuso de menores, cara, mas você tem que ter coragem, mas tem que ter muita coragem e muita sensibilidade também, que foi o que a Melanie teve. A próxima música que eu quero falar sobre é Strawberry Shortcake, uma música do álbum K-12 da Melanie Martinez. Nessa música, a Melanie, ela fala sobre sexualização do corpo feminino e a culpa imposta às mulheres por desejos masculinos. Logo na introdução, a Melanie mostra a protagonista consciente do seu próprio corpo, mas não com orgulho ou liberdade, e sim com desconforto, porque as mulheres, elas começam a se desenvolver fisicamente e percebem que os olhares ao seu redor mudam. Não por quem ela é, mas pelo que o seu corpo se torna para os outros. A Melanie critica diretamente a cultura do estupro, que culpabiliza mulheres e meninas por, entre aspas, provocarem assédio. A Melanie fala do ponto de vista de meninas que internalizam essa culpa, como se, só me abusou porque eu me vesti assim, a culpa é minha. Enquanto ninguém responsabiliza os homens pelos seus atos. A Melanie mostra como que a sociedade molda mulheres como doces a serem consumidos, belas, desejáveis e ao mesmo tempo culpadas por serem assim. A metáfora de Strawberry Shortcake ilustra a objetificação do corpo feminino, algo que existe para o prazer visual e físico dos outros e não para a mulher em si. E a Melanie mostra que isso não é escolha da menina, infelizmente é imposto pela sociedade. O clipe de Strawberry Shortcake, inclusive, ilustra bastante isso, né? A Melanie, ela veio com essa proposta de mostrar que muitas meninas que já sofreram abuso, e lembrando, tá, gente, que abuso não é só o ato de estupro em si. O abuso é aquela piadinha sem graça que os homens fazem com vocês, aquelas passadas de mão sem a sua permissão, aqueles olhares de desejo sem você ter dado qualquer tipo de indício que você está disponível a querer isso. São abusos também. A Melanie mostra que esses abusos, eles estão até que inconscientes na sociedade, virou uma cultura, né? Os homens abusam, mas a culpa é da mulher que botou o short curto. Os homens passam a mão em você, mas a culpa é sua, que tu que colocou um vestido curto. É isso que a sociedade continua forçando até hoje, que é o que deve acontecer. E a Melanie vem com essa música mostrando que não. É claro que ela contar tudo de um ponto de vista feminino, triste com isso, é pra mostrar que a situação é ruim mesmo. Mas não é por causa disso que a Melanie apoia esse acontecimento. Justamente ao contrário, ela tá repugnando, mostrando que é tão ruim, que é tão absurdo, que isso tem que parar imediatamente. Void, uma música recente da Melanie Martinez, do seu último álbum de estúdio lançado, o Portals. Eu amo Void, gente. O clipe de Void é incrível, eu já fiz análise do clipe, eu fiz análise da letra, tem tudo aqui no meu canal, se vocês quiserem, inclusive análise do álbum Portals, tá? Essa música pra mim é incrível, justamente porque ela trata,
dos nossos turbilhões mentais. Void é a única música do álbum Portals inteiramente solo, ou seja, sem coautores, que reforça a ideia de que ela representa o espaço mais íntimo e interno da Melanie Martinez. A música surge logo depois de Death, uma outra, canção do Portals, que narra uma transição espiritual, o renascimento. Void, então, seria a descida imediata à escuridão eterna, um purgatório mental, onde a Melanie ou a alma reencarnada se vê presa dentro da própria mente. A Melanie, ela fala sobre um estado de renascimento forçado. Ela não se reconhece mais, ela rejeita a antiga versão de si mesma, mas também não consegue fugir do vazio que sente após essa transformação. A palavra Void, que significa vazio, simboliza uma zona entre mundos, que não é o céu e o inferno, nem vida nem morte. É o espaço interno onde vozes gritam, mas ninguém ouve. Escape the void, ou seja, fuja do vazio, escapar do vazio não significa sair de um lugar físico, mas escapar da própria mente aprisionada, do looping de pensamentos negativos. A Melanie se descreve como presa dentro do seu corpo ou cérebro, o que remete a sintomas de transtornos dissociativos, depressão ou ansiedade severa. Ela também fala bastante sobre alucinações internas e pensamentos intrusivos comuns em estados de depressão profunda. A voz da Melanie nessa música, inclusive, tá bem quase gritada nos refrões, o que transmite pra gente bastante angústia, e urgência. Essa música é bem poderosa porque ela não romantiza a dor, mas ela também não transforma isso em espetáculo. Ela traz à tona o que muitos sentem e não sabem nomear: o vazio após o trauma, a dificuldade de existir consigo mesmo, o desejo de fuga sem saber pra onde ir. Void é uma das músicas que eu mais gosto da Melanie, porque fala bastante sobre esse sentimento de vazio, gente? A gente tá tão perdido dentro da nossa própria mente. A gente não sabe mais quem que a gente é, quem que a gente foi, pra onde a gente vai, o que que a gente tá fazendo aqui, por que que somos assim, por que que a gente tem os amigos que tem, a família que tem. Gente, a gente não sabe de mais de nada e a gente pensa em tudo e não sabe de nada. Isso causa um vazio tão grande de insuficiência como ser humano, que a gente não sabe nem pra onde escapar. A gente quer fugir, mas não sabe nem pra onde fugir. Void é sobre isso. É sobre esse turbilhão de emoções. Uma coisa muito difícil, de falar sobre, de cantar sobre. E a Melanie conseguiu fazer isso, conseguiu fazer esse respiro pra que a gente fale: ai, eu encontrei uma artista que descreveu exatamente como eu me sinto. Void, da Melanie Martinez. Dollhouse, uma música que eu amo bastante, uma das mais importantes da carreira da Melanie. Primeiro single da carreira da Melanie Martinez, extremamente impactante na carreira. Nessa música, a Melanie fala sobre hipocrisia familiar, aparência versus realidade e imperfeição disfarçada de perfeição. Dollhouse foi o primeiro single oficial da carreira solo da Melanie Martinez depois da sua participação no The Voice, lá em 2012. Essa música apresenta o personagem Cry Baby, o alter ego da Melanie Martinez, emocionalmente intensa e sensível. E nessa música, a Melanie revela pra gente o que acontece por trás da fachada perfeita de uma família aparentemente ideal, usando a metáfora de uma casa de bonecas para criticar a pressão social por perfeição e a falsidade das aparências. A Melanie fala sobre alcoolismo, depressão ou apatia total dentro da família, fala sobre traição entre os pais, sendo infiel e desonesto, fala sobre o irmão usando drogas, que associa a imagem de desestrutura emocional e negligência parental. A Melanie, ela ironiza a artificialidade imposta às mulheres e crianças, tratadas como bonecas que devem ficar no lugar, usar vestidos e rostos de boneca, ou seja, maquiagem e sorrisos falsos. A Melanie, ela fala bastante sobre essa coisa de ter que manter as aparências, sobre disfarçar que tem gente bêbada, infiel, viciada dentro da família. Quantos de vocês aí não tem uma parte da família assim? Que só tem gente problemática, só tem gente que causa na vida. Tem um monte de gente com problema, com transtorno, mas que pros outros de fora,
tem que, ó, ficar quieto, não pode mostrar nada. Tem que ser a família perfeita. Se alguém descobrir algum podre, é o fim do mundo. É isso que a Melanie critica, né? Não somente essa ideia de uma perfeição familiar, mas também se estende, né? A gente pode acabar refletindo como que a gente faz isso na nossa própria vida individual. Como que a gente esconde nossos defeitos só pra poder aparentar ser algo mais encaixável para os outros. E isso jamais deve acontecer. A gente tem que ser quem a gente é. A gente tem que tratar nossos traumas, nossos defeitos. A Melanie também, de certa forma, ela faz uma certa conscientização sobre o uso de álcool, sobre infidelidade, sobre o uso de drogas. É uma música bem completa, né? E assim, foi o primeiro single oficial da Melanie Martinez, né, gente? Chegar desse jeito, com os dois pés na porta assim, opa, não é à toa que fez sucesso. Tamo acabando, minha galera. Vamos falar um pouco sobre a música Sippy Cup. Blood still stains when the sheets are washed. Nessa música, a Melanie fala sobre vício, negação da dor, assassinato, repressão emocional e aparência enganosa. Sippy Cup é a sequência narrativa e emocional de Dollhouse, né, gente? Se em Dollhouse a música falava sobre fachada familiar e era desmascarada, em Sippy Cup a gente consegue ver o que acontece quando essa fachada se rompe de vez. Por exemplo, a mãe, que tá emocionalmente destruída agora que todo mundo sabe dos problemas dela, ela comete um assassinato brutal. E a filha, que é a Crybaby, presencia tudo isso. A música fala sobre o desespero que existe por trás da manutenção da aparência, a normalização do trauma infantil e a tendência da sociedade a esconder problemas com distrações superficiais, como por exemplo, colocar álcool em uma mamadeira. Essa música simboliza infância, pureza e negação da realidade. Ela tá dizendo que não importa como você tenta disfarçar a dor ainda está lá. Você só tornou ela mais silenciosa. Essa música representa um dos momentos mais fortes de toda a carreira da Melanie por encarar o tabu da violência familiar sob a perspectiva de uma criança sensível e consciente. Basicamente, a Melanie, ela quis mostrar que depois que tudo foi descoberto, só tragédia aconteceu, né? Aí pirou todo mundo de vez, a mãe pirou o cabeção, o filho... Isso na história da música, né, gente? Mas num contexto geral, depois que as cortinas caem, que as máscaras caem, que todo mundo sabe das nossas podridões, como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai lidar com os nossos próprios traumas? É descontando nos outros? Como que a forma como a gente lida com os nossos traumas afeta quem tá do nosso lado? Nosso namorado, nossa irmã, nossa mãe, nosso pai, nosso marido, nossa esposa. Como? Tudo isso em Sippy Cup. Acreditem ou não, pode parecer uma música boba, mas ela carrega todo esse peso. E por último, Mrs. Potato Head, a última música dessa minha lista. Pretty soon you'll be bored of it. Ha ha. Essa música da Melanie fala sobre pressão estética, cirurgia plástica, insegurança feminina, autoestima e padrões de belezas tóxicos. Mrs. Potato Head é uma música que aborda de forma crítica e sombria a obsessão social com a aparência física, principalmente as cirurgias plásticas e a busca desenfreada pela perfeição estética. O título faz referência à clássica boneca Mrs. Potato Head, que é tipo aquele boneco de batata, gente, do Toy Story, que permite que a gente troque, né, que a gente pode mexer no olho, na boca, no nariz, no cabelo de um brinquedo, que a gente muda a aparência de forma superficial e artificial. A Melanie pega isso e usa essa imagem para falar sobre como que as mulheres, pressionadas pela sociedade, remodelam seus corpos e rostos para se encaixarem em um padrão muitas vezes cruel e irreal. Essa música da Melanie basicamente fala sobre isso, gente, sobre pressão estética, sobre como que a sociedade força as mulheres e as pessoas no geral, né, a cederem. Por exemplo, eu odeio meu nariz, meu nariz é grandão, eu sou nariguda. E até hoje tem dias que eu tenho crises, porque aí nariz torto, nariz grande, e dente torto, e olho mais fechado, outro mais aberto, e marcas de expressão, linhas de expressão, de velhice que vai surgindo. Gente, tudo isso é visto como algo negativo. Envelhecer ou ser quem você é, ter o rosto que você tem, é motivo de piada pra muita gente. E por mais que as pessoas nem estejam fazendo piada sobre isso, na real, a pressão estética de ser um padrão
de estar encaixado em um padrão do nariz perfeito, da boca perfeita, do corpo perfeito, do cabelo perfeito, faz com que a gente sinta a vontade de modificar quem a gente é, principalmente entre as mulheres, que foi o que a Melanie quis transmitir aqui. E a música carrega esse peso, né, gente, da pressão estética. Essas foram as músicas que eu considero mais pesadas da Melanie, mas também tem, sei lá, Orange Juice, que fala sobre transtorno alimentar, tem Show and Tell, que fala sobre a pressão da fama, o impacto disso nos artistas, tem tanta música pesada da Melanie, meu Deus do céu, gente. Ai, como eu amo essa menina. Mas me digam vocês, dessas músicas que eu citei, qual que vocês consideram a mais pesada da Melanie? Alguma delas tem significado pessoal pra vocês? Me contem suas histórias aqui se vocês se sentirem confortáveis. E me contem também quais músicas que ficaram de fora dessa lista que vocês consideram bem pesadas e reflexivas e geniais, né? Da Melanie Martinez. Comentem aqui que eu vou estar lendo tudo. Curtam esse vídeo também, compartilhem ele bastante com seus amigos fãs da Melanie Martinez, crybabies de verdade. Hypem esse vídeo também pra ajudar no impulsionamento. E, gente, se inscrevam aqui no canal, poxa vida, falta pouco pra chegar em 100 mil inscritos, pouquinho, conto com o apoio de vocês nessa, tamo quase, essa vitória é nossa. E ó, me segue também nas minhas redes sociais pra vocês ficarem mais pertinho de mim, da minha vidinha e do mundo pop também, beleza? O vídeo de hoje vai acabando por aqui, mas ó, calma que já tem mais. Tchau!